Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O que deveria ser um momento de lazer se tornou caso de polícia no Rio de Janeiro. Enquanto uma mulher se exercitava perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, dois homens filmavam a cena e faziam diversos comentários de cunho sexual. Por fim, eles postam o vídeo na internet para expor ainda mais a vítima. Agora, eles foram indiciados pela Polícia Civil por diversos crimes, entre eles o de incitação de violência contra a mulher. Aqui conosco nesse bate-papo está a advogada e professora Mariana Maduro, que foi vítima desse crime. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Celso. Boa tarde. Quem me acompanha nesse bate-papo também estão a repórter da Record TV, Priscila Tovic, e o advogado criminalista Felipe Magliarelli. Bem-vindos. Obrigado, Celso. Obrigado, Mariana, Priscila, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Oi, Celso. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês sobre esse assunto que causou muita revolta. A Mariana praticava exercícios físicos na Lagoa Rodrigo de Freitas quando foi filmada pelo Ricardo Roriz, sem autorização dela. O homem, além de gravar a Mariana, publicou o vídeo nas redes sociais e fez vários comentários ofensivos, enquanto ela fazia alguns movimentos da atividade física. O homem é Ricardo Roriz. Ele foi indiciado por 4 crimes. Eu me solidarizo com a Mariana por ter passado por essa situação como mulher, como profissional. Esse comportamento não deve ser encorajado e, muito pelo contrário, precisa ser encerrado o quanto antes. Em nota nas redes sociais, é importante a gente deixar claro que o empresário ele pediu desculpas publicamente e disse, nas palavras dele, que esse erro grosseiro não corresponde à conduta dele durante os 6 anos de publicações nas redes sociais. Agora, Mariana, conta pra gente o que você espera de resultados na justiça e na sociedade nesse processo que ainda deve se desenrolar por um tempo. Ambos vão responder criminalmente, tanto por uma ação de iniciativa pública, né? O Ministério Público, se entender por bem após a análise do inquérito policial, né? Ele vai, e espero que sim, que o Ministério Público atue da forma correta, né? E ele vai responder também por uma ação penal de iniciativa privada minha, com os meus advogados, e uma ação na esfera civil também, por reparação de todos os danos que me foram causados. Então, assim, eu espero que nos 3 processos nós, né, consigamos aí a justiça, até porque eu tenho muita prova colhida da rede social dele de que é uma prática reiterada, não há qualquer respeito pela mulher, pelo contrário, é um desrespeito que já acontece há muito tempo na rede social, vendo como isso é uma prática, né, que não sofre punição. Então a sensação de impunidade foi tamanha que ele se sentiu confortável de me filmar daquela forma. Então eu realmente espero que a justiça seja feita, que esse caso sirva de exemplo para que outras mulheres tenham a mesma força que eu estou tendo para denunciar, para me expor, porque eu estou me expondo, está me atrapalhando no trabalho para caramba. Então, eu espero que o Poder Legislativo também olhe para isso, principalmente para que a gente tenha alteração na legislação penal. É um absurdo que em pleno 2020, práticas que acabam com a nossa estabilidade emocional, que tiram bens que são muito mais valiosos do que bens patrimoniais, ou seja, se ele tivesse roubado meu carro, ele estaria preso. Mas não, ele roubou minha paz, ele roubou minha capacidade produtiva, ele roubou minha autoconfiança, ele roubou diversas outras questões que não são palpáveis. Então eu espero que o legislador, em pleno 2020, ele atente para esse fato que nós precisamos ter, sim, uma alteração legislativa para que esses crimes que ferem a nossa honra, né, a nossa imagem, a nossa honra, o nosso direito de ir e vir de uma forma velada, que eles sejam penalizados de uma forma correta e proporcional ao dano que causam. E que os homens comecem a enxergar como isso é violento, como isso maltrata, como isso faz mal e como isso faz parte de uma cultura do estupro, sim. Porque à medida em que você considera a mulher um reles objeto, em que você despersonifica um ser humano, automaticamente esse ser humano ele passa a poder ser violado, ele passa a poder ser violado da maneira que o agressor entende.
Então, é muito importante, é muito relevante que os homens também botem a mão na consciência e entendam como isso é uma violência, como isso abala uma mulher de uma forma, assim, muitas vezes irreversível, porque a taxa de suicídio de mulheres vítimas de crimes digitais é um absurdo, né? Nem eu tinha essa ideia até que a minha equipe de advogados levantou esses dados. Doutor Felipe, o empresário é suspeito dos crimes de incitação à violência contra a mulher, ato obsceno, perturbação de tranquilidade e injúria qualificada. Esse é o indiciamento correto no caso da Mariana? Então, Celso, primeiro é que é importante que os ouvintes saibam que esse caso, pelo que eu tenho notícia, pelo que eu acompanhei, pelo menos nos canais de mídia, ele está sendo apurado, né, pela polícia. Então, nós estamos no momento aí inicial para entender o que aconteceu. As autoridades, principalmente o Ministério Público e depois o juiz, eles decidirão quais eventuais crimes que, em tese, né, esse empresário poderia ter praticado. Mas, quanto aos crimes que você mencionou, incitação à violência pode ser, em tese, sim, que seja configurado, uma vez que a postagem dele incitou uma série de pessoas a ofenderem a Mariana, né? Então a mensagem dele de ofensa à Mariana acabou incentivando outras pessoas também. A perturbação de tranquilidade, né, pode ser, em tese, também, e a injúria qualificada mais ainda, né, na medida em que houve aí uma ofensa à moral, a imagem que a Mariana, o conceito que ela tinha, enfim, toda a questão da vida privada dela, né, e qualificada por ser sido contra a figura de gênero, né, contra a figura como mulher, né. O ato obsceno, em tese, poderia ser, apesar da lei não dizer o que é um ato obsceno, é muito genérico. Pelo que eu acompanhei nas mídias, pelo que foi dito pelos jornais, ele teria aí simulado um ato obsceno, mas essa é a questão mais controversa, né? Em geral, esse tipo de crime é punido para quem realmente pratica um ato ou expõe as partes íntimas ou realmente faz um ato que realmente seja obsceno, não uma simples simulação. Isso aqui pode dar um pouco mais de interpretação. Provavelmente outras mulheres podem prestar depoimento acusando esses mesmos homens, né? O senhor acredita que aí a pena muda? Elas podem fazer, só com uma observação que a própria Mariana mencionou, que alguns crimes só podem ser punidos ou processados em relação a eles pelo Ministério Público, por iniciativa do Ministério Público. Outros crimes, como é o caso da injúria, ele depende de uma iniciativa da vítima. E tem prazo para a vítima agir. Ela tem 6 meses para relatar o fato à polícia e depois entrar com uma queixa-crime, que é como se fosse um pedido em juízo para que a pessoa seja processada. Então, as pessoas que eventualmente se sentiram ofendidas por ele, por atos parecidos, elas teriam esse prazo correr para denunciar e eventualmente tomar uma iniciativa. Agora, em relação aos outros crimes, outros crimes são processados por meio da iniciativa do Ministério Público, então não teria mais esse prazo. Mesmo assim, elas poderiam relatar em relação a esses crimes. E aí, obviamente, que a pena poderia ser aumentada à medida que ele poderia, em tese, ser acusado por outros crimes, além desses que foram eventualmente praticados contra a Mariana. E além desses fatos pretélicos, como eu disse, eles podem agravar a conduta dele, agravar a reprovabilidade dele, enfim, isso pode repercutir, sim, numa ausência de benefício ou até, eventualmente, no agravamento da pena. Eu conversei com a delegada que cuida do caso, também é uma mulher, e ela disse que ele é extremamente machista, ou seja, ele te expôs assim gratuitamente. Gostaria de saber se você já viu esse homem ou alguém fazendo um ato como esse durante os seus exercícios ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. No caso, se você já viu outros homens gravando vocês enquanto praticam atividades físicas. Infelizmente, depois do que aconteceu comigo, tanto que eu descobri o vídeo de 5 de julho e tive que voltar à delegacia para ratificar a minha denúncia contra ele, porque eu tinha sido gravada não só no dia 1º de agosto, como também tinha sido gravada no dia 5 de julho, junto com o meu grupo de yoga inteiro, sendo também ridicularizadas, objetificadas, com todo tipo de adjetivo pejorativo que você possa imaginar que um homem possa dar para uma mulher. Fomos chamados ali de alcatra,
né? Uma frase que ele usa é: ninguém aqui quer ver yoga, não, quer ver alcatra abrindo, porque a gente faz muito invertida, que é ficar de cabeça para baixo, né? E realmente a gente faz um movimento com as pernas, né? Era uma arte até então para mim. Agora virou, assim, sinônimo de sexualização, enfim. Então eu, infelizmente, não sabia, nunca tinha visto. Mas quando eu fui olhar a rede social desse senhor, realmente, assim, há uma desesperança, porque de pensar que ele já faz isso há muito tempo. Então, mulheres que porventura estejam nos escutando e que tenham frequentado a Lagoa durante esses últimos meses, entrem na rede social dele, tem muito vídeo ainda lá, ele não apagou tudo, ele faz isso com diversas mulheres, mas eu não me sinto confortável de divulgar a imagem de outras mulheres. Eu estaria fazendo com elas o que eu não gostei que fizessem comigo. Mas isso tá tudo, eu colhi todas as provas que eu consegui e que são suficientes para eu comprovar que é uma prática reiterada, sim, que não foi porque ele estava eventualmente bêbado ou eventualmente numa conversa com os 300 mil amigos dele. Então, realmente, assim, eu fiquei muito chocada, Priscila, como mulher. Eu fiquei extremamente chocada de ter tanto vídeo objetificando as mulheres em locais que, para mim, como carioca, são sagrados: a praia, a orla, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, todas as vezes que ele saía, ele fazia a tal da live dele e ele focava no corpo das mulheres, fazia comentários pejorativos. Então, assim, isso, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas isso, para mim, me demonstra uma pessoa extremamente machista e, mais do que isso, misógina, né? Então, assim, eu tô tendo força para fazer tudo isso, mas me choca que 300 mil pessoas sigam essa pessoa, vejam essas lives e nunca tenham denunciado. Porque, assim, eu espero que os meus irmãos... Eu tenho 2 irmãos de 16 anos e um irmão de 2 anos. Eu espero que os meus irmãos, que são homens, se eles olhem alguma coisa desse tipo, que eles denunciem de imediato, que eles tenham a capacidade de identificar que isso é um crime, isso é uma agressão, isso está completamente errado. Nenhuma mulher merece ser veiculada dessa forma. Então, é muito triste, né? Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu pude ver isso. Eu tenho uma equipe, a gente já conseguiu vasculhar bastante essa rede social dele e coletar essa quantidade de provas e realmente, assim, o que eu espero é que os homens pelo menos se conscientizem de que eles não podem fazer isso. Pelo menos, né? Eu não quero nem chegar no ponto de que eles entendam quão errado é isso, mas que eles pelo menos entendam que eles não podem filmar mulheres no meio da rua, na academia, aonde quer que seja, e utilizar a imagem dessas mulheres sem nenhum tipo de autorização e principalmente de uma forma pejorativa. Porque ainda que não tivesse sido de forma pejorativa, ele não tinha o direito de me filmar e muito menos de publicar a minha imagem. Eu não autorizei a utilização da minha imagem. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da advogada e professora Mariana Maduro. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço, Celso, Priscila, toda a equipe aí por estar nos ajudando a falar sobre esse assunto que tem que ser falado. Doutor Felipe, muito obrigada por esclarecer. Eu realmente sou extremamente leiga no assunto, então muito obrigada por esclarecer aí a parte técnica. Estou à disposição de vocês e vamos ter fé de que vai haver uma alteração de comportamento social, que é o que mais me importa, assim, que mundo que eu estou deixando para as meninas que estão nascendo. Agradeço também a presença do nosso convidado, o advogado criminalista Felipe Magliarelli. Eu que agradeço, Celso, Priscila e toda a equipe. Obrigado pela oportunidade de discussão de um tema tão importante, de um fato tão grave. Me solidarizo com você, Mariana, pela sua luta. Conte com todos, estamos todos juntos nessa batalha aí. E é isso, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez. Contamos também com a participação da repórter Priscila Tovic. Obrigada, Celso, e a todos por podermos falar de um assunto que toca todas nós, mulheres, que foi exposto aí sem nenhum cuidado e muito menos pudor. Um caso que ganhou destaque nas redes sociais de uma forma tão triste e cruel, mas que o exemplo da Mariana sirva para outras mulheres. Não se calem. Agradeço mais uma vez por participar dessa roda de conversas. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.